O carro elétrico, ele nunca vai substituir completamente o carro a combustão. Nunca, em nenhum país. Porque o carro elétrico, ele tem alguns inconvenientes que você não consegue verificar nem melhorando a tecnologia de bateria. Vamos falar um pouquinho de carro elétrico, se é modismo ou se não é. Primeiro, uma estatística super interessante. Em 1915, não tinha praticamente nenhum carro nos Estados Unidos. Você sabe quanto foi o mercado de carro nos Estados Unidos em 1928, antes da crise? Os Estados Unidos tinha, na época, 90 milhões de habitantes. Vendeu nos Estados Unidos 5 milhões e meio de carro em 1928. Ou seja, é a velocidade com a qual o carro a combustão dominou o mercado de mobilidade humana. O que está acontecendo agora com o carro elétrico? O carro elétrico, ele nunca vai substituir completamente o carro a combustão. Nunca, em nenhum país. Porque o carro elétrico, ele tem alguns inconvenientes que você não consegue verificar nem melhorando a tecnologia de bateria. Vamos falar um pouquinho do Brasil, vamos falar um pouquinho do mundo. O mercado de carro elétrico, o mercado mundial de automóveis, 90 milhões. China, 30, 31. Automóveis de passeio na China, 27, mas 31 automóvel total. Estados Unidos, Canadá, México, que é o segundo maior grupo, mais ou menos 20. Então, 31, 20. Europa, mas Europa sem Rússia, sem Turquia, etc. Tem que ver a definição da Europa. Ao redor de 14, com Inglaterra. Sudeste Asiático, Japão, Austrália, Tailândia, Coreia, etc. Mais ou menos 12 milhões. E depois o famoso ROW, Rest of the World, que é onde está o Brasil. Em todas as estatísticas, a gente sempre é ROW. Nosso mercado de carro é 2 milhões e meio no mercado de 90. Nesse mercado, a China realmente desponta como líder absoluta de veículos elétricos. Por várias razões. Uma delas, ela é o maior importador de petróleo do mundo. A China consome 15 milhões de barris por dia e produz 5. Ela importa 10. Os 10 milhões de barris que a China importa tem 1 ou 2 milhões que vem da Rússia, oleoduto, e 8 milhões passam pelo Estreito de Malaca, em Singapura, que tem 50 quilômetros de largura, e de cada lado do Estreito de Malaca você tem um porta-aviões americano. Se você não passa pelo Estreito de Malaca, você tem que passar por baixo, você passa por baixo da Indonésia, Filipinas, e você volta pelo Pacífico, Mar da China, e você chega lá. E lá você passa a 1.000 quilômetros de Guam, que é a segunda maior base naval americana, e lá tem 7 porta-aviões. Ou seja, a China tem um problema, além de importar petróleo, que é o problema que, num eventual conflito, eles ficam sem petróleo num telefonema do presidente americano. Você está me dizendo que na China a prioridade do uso do petróleo não é automóvel? Eles têm que diminuir o uso de petróleo na China. Eles precisam diminuir. Primeira coisa. Segunda, a China é uma autocracia. Não é uma democracia. Então, quando o governo chinês decide alguma coisa, todo mundo faz. Por exemplo, o governo chinês decidiu ter uma rede de trem de alta velocidade em 2005. Hoje eles têm 30 mil quilômetros de trem de grande velocidade, ao redor de 300 quilômetros por hora. O segundo país é a Espanha, com 2.700. Estados Unidos tem 700 quilômetros de trem de grande velocidade. E o que faz o sucesso do carro elétrico na China é o binômio de 2 milhões de carregadores rápidos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 2 mil, lá tem 2 milhões. Estados Unidos tem 20 mil, França tem 30 mil, lá tem 2 milhões. Então, primeiro, tem carregador rápido em tudo quanto é lugar. Segundo, trem de grande velocidade. Se você quer andar 500 quilômetros na China, você não vai de carro. Porque de carro você vai levar 4, 5 horas, e de trem de grande velocidade você leva 1h30, 2 horas. Então todo mundo anda de trem. Isso não é verdade, por exemplo, nos Estados Unidos. Claro. Então na China, mercado de carro elétrico é 25%, carro elétrico puro. Nos Estados Unidos, e lá está crescendo, vai chegar a 50% nos próximos anos. Nos Estados Unidos é 8% e parou de crescer. O Brasil tem geração de energia suficiente. O que o Brasil não tem, mas ninguém tem, é distribuição onde você precisa. Então eu vou explicar. O Brasil, ele tem uma capacidade de geração de energia elétrica de ao redor de 16 Itaipu. Para vocês terem uma ideia, a França tem 12, a Alemanha tem 20, Estados Unidos tem 120 e a China tem 200 de capacidade de
geração. Isso a gente tem suficiente. Todos os países gastam, em média, 55% da capacidade de geração, na média do ano. Porque de noite você não gasta nada, a 1, 2, 3 da manhã, e uma tarde de verão, às 5 da tarde, você gasta 90% da capacidade de geração. Toda a frota, olha só esse número, gente, se toda a frota de 55 milhões de veículos do Brasil fosse elétrica, andando na média 12, 13 mil quilômetros por ano, que é o que anda a nossa frota, o brasileiro médio, você precisaria de 16 horas de Itaipu por dia. Ou seja, mais ou menos 0,7 Itaipu a mais. Eu tenho hoje 16 Itaipu, eu precisaria de 16,7. E eu gasto 8 Itaipu e meio. Ou seja, em vez de 8,5, eu iria para 9,2. De geração, a gente aguenta, desde que a gente obrigue o consumidor a carregar o carro elétrico de noite. Porque de noite a gente literalmente joga energia. As eólicas, você desliga elas, a hidrelétrica você não deixa passar água ou sai pelo vertente. Então, como é que você faz para incentivar quem tem carro elétrico a carregar de noite? Via tarifa. Isso também. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, os grandes consumidores de energia, por exemplo, ônibus e caminhão de longa distância elétrico nunca vai ter, porque é completamente antieconômico. Você tem que carregar 6, 7 toneladas de bateria. Mas o ônibus, por exemplo, ele carrega de noite quando ele está na garagem. O carro elétrico, nós, usuários, ninguém anda de carro de noite. O carro elétrico vai ser uma coisa de nicho, não uma solução generalizada, vamos dizer assim. Num país como o Brasil, ou como o Canadá, ou como a Austrália, ou mesmo como os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Nesses países, o carro elétrico é mais um nicho de mercado, que pode oscilar. No caso do Brasil, renda média baixa, 11 mil dólares, 3, 4% do mercado, eu duvido muito que o mercado de carro elétrico passe acima de 5% nos próximos 10 anos. Não vai. Nós não vamos ter estrutura de carregamento. Nos Estados Unidos, hoje é 8, talvez vá para 12, 13. O resto, eles fazem 3 milhões de barris por dia de biocombustível e eles são autossuficientes em petróleo. Canadá, exportador de petróleo, produzem 5, exportam 3. Nós exportamos petróleo. Então, nós hoje somos autossuficientes também em petróleo. A gente exporta o petróleo. Hoje é o número 1 da balança comercial brasileira, né? O Brasil hoje é o 7º maior produtor de petróleo do mundo, junto com biocombustível. A gente exporta mais de 1 milhão de barril por dia. Então, para que nós vamos investir em uma infraestrutura gigantesca e a gente tem etanol? E o carro etanol, do berço ao túmulo, ele não é muito pior que o carro elétrico. Por que hoje o ônibus elétrico é 40% e vai chegar a 100%? Porque o ônibus elétrico é o seguinte, ele não polui, ele não vibra, ele não faz barulho. O conforto do usuário num ônibus elétrico é sensacional. Energia elétrica nós temos. Lembra, a gente gasta só 55% do que a gente gera. O problema é que a gente não tem energia elétrica lá onde estão as garagens dos ônibus. O investimento da Enel para trazer energia elétrica nesses pontos da cidade de São Paulo é gigantesco e não tem retorno. Por que não tem retorno? Porque as garagens compram energia no Mercado Livre, porque elas gastam energia da meia-noite às 5 da manhã, que é quando o ônibus não roda. Então, até você resolver essa equação é muito complicada. O ônibus elétrico ele vai ser uma realidade. Daqui 20 anos, todos os ônibus urbanos brasileiros vão ser elétricos, eu não tenho dúvida. Carro elétrico vai ser um nicho de mercado, é um carro urbano. É muito complicado viajar com um carro elétrico nos Estados Unidos, que é um país continental. Vocês imaginam no Brasil, é muito complicado viajar no Brasil. Por exemplo, se você mora em BH e você quer ir para a praia, você não chega, não tem carregador. Entre Belo Horizonte e Vitória, não tem carregador. Carro elétrico, no acumulado desse ano, 5% de crescimento. Ou seja, share continua igual, mais ou menos 3%. Carro elétrico puro. O híbrido plug-in, aquele que tem uma tomada, está com 4,7% do mercado. Esse pode chegar a 5, 6, 7%, porque esse você consegue viajar. Ele é um carro caro
e ele é um carro que, quando acaba a garantia, se pifar, basicamente você perdeu o carro.